Olá pessoal, primeiro ano, Filosofia, dia 31/3, módulo 2 do Mito à Razão. Vamos gravar aqui esse videozinho em torno de 10 a 15 minutos para que vocês possam acompanhar lá, estudar, continuar seus estudos lá no módulo 2, na parte que fala do mito à razão. Então nós vamos ver alguns conceitos, né? E eu queria que você acompanhasse aí, tenha esse esboço aqui, esse resumo da aula, então fica mais fácil para você, ok? Vamos continuar nossos estudos e no final nós vamos ter uma indicação de um filme para você assistir e mandar algumas respostas aí das perguntas que eu vou fazer, ok? Então nós estamos vendo sobre a filosofia. Nós já falamos um pouco a respeito das perguntas que o ser humano sempre fez. Desde quando a humanidade existe, as perguntas são as mesmas. Então, a gente vai rever isso um pouco, né? Quais eram as perguntas que os filósofos faziam? O que perguntavam os primeiros filósofos? Então, eu tenho aqui algumas perguntas. Por exemplo, por que os seres nascem e morrem? Por que os semelhantes dão origem aos semelhantes? De uma árvore nasce outra árvore, de um cão nasce outro cão, de uma mulher nasce uma criança? Por que os diferentes também parecem fazer surgir os diferentes? O dia parece fazer nascer a noite, o inverno parece fazer surgir a primavera, um objeto escuro clareia com o passar do tempo, um objeto claro escurece com o passar do tempo. Por que tudo muda? A criança se torna adulta, amadurece, envelhece e desaparece. Por que a doença invade os corpos, rouba-lhes a cor, a força? Foram perguntas como essas que os primeiros filósofos fizeram e para elas buscaram respostas. Então são perguntas que a humanidade sempre fez. São perguntas que nós fazemos até hoje. Você pode ter essas perguntas aí na sua mente, você pode fazer essas perguntas diariamente para você mesmo. Então nós temos algumas respostas, né? Durante todo o tempo que a humanidade existe, muitas respostas têm sido projetadas e muitas formas de explicação existem por aí. Então, sem dúvida, a religião, as tradições e os mitos explicavam todas essas coisas. Mas suas explicações já não satisfaziam aos que interrogavam sobre as causas da mudança, da permanência, da repetição, da desaparição e do ressurgimento de todos os seres. Essas explicações haviam perdido força, não convenciam nem satisfaziam a quem desejava conhecer a verdade sobre o mundo. Então, diante disso, né, nós vamos entender que haviam respostas místicas, haviam respostas das religiões, das tradições, dos mitos. Nós falamos um pouco sobre senso comum durante nossas aulas, e senso comum é resultado de conhecimento, é um conhecimento natural, um conhecimento que nós mesmos produzimos, ou nós repetimos, ou nós ouvimos e tomamos aquilo como verdade. Então, as explicações tinham sua origem na cosmogonia, na cosmologia e na mitologia, dentre outras fontes. Então, nós vamos trazer aqui esses conceitos, né? Conceito de cosmogonia, conceito de cosmologia e conceito de mitologia. Então, vamos aí ao conceito de cosmogonia. A cosmogonia é a especulação sobre a origem e formação do mundo, que se encontra em muitos mitos religiosos. Então, é uma especulação ou é uma explicação, uma tentativa de explicar a origem e formação do mundo. Então, cosmogonia. O pensamento cosmogônico é uma tentativa de explicar a realidade através dos mitos. Narrava a origem da natureza por meio de genealogias divinas. As forças e os seres naturais estavam personalizados e simbolizados pelos deuses, titãs e heróis, cujas relações davam origem às coisas, aos homens, às estações do ano, ao dia e à noite, às colheitas, à sociedade. Suas paixões não correspondidas se exprimiam por raios, trovões, tempestades, tufões, desertos. Seus amores e desejos realizados manifestavam-se na abundância da primavera, das colheitas, da procriação dos animais. O que é isso? Bom, todo mundo já deve ter visto algum filme, alguma coisa nesse sentido.
O que que eles entendiam? A cosmogonia era a explicação da formação do mundo através dos deuses, através da própria mitologia. Então, por exemplo, se o Deus estava irado, a ira daquele Deus poderia refletir na colheita. E isso seria em forma de tempestade, seria em forma de raio, de trovão, coisa desse tipo. Então, dependendo do bom ou do mau humor dos deuses, o homem, aqui na Terra, ele experimentava o reflexo daquilo que o Deus, da forma como Deus estava. Então, isso é a cosmogonia, a forma de explicar os fenômenos naturais. Por que o rio encheu? Por que teve enchente? Por que não teve colheita? Por que as plantas morreram? Por que os animais morreram? Tudo isso era explicado através da cosmogonia. Tem também esse conceito de cosmologia. Cosmologia. O que é cosmologia? A cosmologia estuda o universo, a sua organização e a sua origem. Tal estudo, no âmbito da filosofia, designa um momento da Grécia Antiga, quando os primeiros filósofos, os pré-socráticos, tentaram descobrir qual era a origem de tudo, sem recorrer a fabulações e narrativas míticas, baseando-se apenas no conhecimento racional, na observação e nos nexos causais. Então já começa a acontecer aí um distanciamento ou um desprendimento da cosmogonia. Então a cosmologia ela começa a trazer uma forma de explicar o universo e os fenômenos naturais. Como não havia instrumentos precisos de observação e nem cálculos matemáticos e físicos avançados para auxiliar na pesquisa, os filósofos pré-socráticos contaram apenas com suas observações a olho nu, observações do ambiente e demais experiências empíricas. Então, a cosmologia e filosofia. O pensamento cosmológico é uma tentativa de explicar a realidade por meio de conceitos. Explicava a origem da natureza pela existência de um ou alguns elementos naturais, por exemplo, terra, seco, água, úmido, ar frio, fogo quente. A physis, que por sua força interna natural se transforma, dando origem a todas as coisas e aos homens. Essa é a forma de explicar a cosmologia, explicando a cosmologia juntamente com a filosofia, tentando explicar a origem, do universo, a origem da natureza. Então, aí os primeiros filósofos consideravam os elementos originários como forças divinas, não é? Nós acabamos de dizer. Mas já não eram personalizados, nem sua ação explicada por desejos, paixões e furores. Então, ainda que eles acreditavam que tudo foi criado, a origem de tudo foi através das forças divinas, eles não atribuíam mais os fenômenos naturais aos desejos e às paixões dos deuses. Tales, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Heráclito, Demócrito e muitos outros filósofos eram chamados de cosmólogos, porque tentaram descobrir qual era a origem do universo, tentando apresentar uma alternativa para as explicações mitológicas sobre a constituição de tudo. Esses filósofos partiram para um movimento de observação da natureza. Então agora eles estão observando a própria natureza e a tentativa de compreensão dela. Através da observação da própria natureza, eles tentavam compreender e ao mesmo tempo explicar por que as coisas aconteciam da forma como aconteciam. Procuraram aceitar somente aquilo que estivesse racionalmente solidificado em nexos causais, com abstrações racionais, mas sem fabulações. Grosso modo, eles procuravam uma explicação que fizesse sentido. Então, nós vimos aí cosmogonia e cosmologia. Vamos ver sobre os mitos. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizavam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Então nós temos vários mitos aí, você conhece muita história sobre a mitologia grega, né? Vez ou outra nós
assistimos algum filme, aquele filme A Fúria dos Titãs, tudo aquilo é mitologia. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. A mitologia. A mitologia é o estudo do mito, das suas origens e significados. Alguns dos mitos mais conhecidos fazem parte da mitologia grega, que exprime a maneira de pensar, conhecer e falar da cultura grega. Fazem parte da mitologia grega os deuses do Olimpo, os titãs e outras figuras mitológicas, como minotauros e centauros. Um mito é diferente de lenda, porque uma lenda pode ser uma pessoa real que concretizou feitos fantásticos, por exemplo, Pelé, Frank Sinatra, etc. Alguns dizem aí até Ronaldinho, fenômeno. Um mito é um personagem criado, como Zeus, Hércules, Hidra de Lerna, Fênix, etc. Então, nós estamos vendo aí sobre a diferença entre mitologia e a lenda. Condições históricas para o surgimento da filosofia. Nós falamos já um pouco nas nossas aulas sobre a filosofia. O que é a filosofia, para que serve a filosofia. Então, aqui nós vamos ver algumas condições históricas, e isso está lá no livro, só para te ajudar. Se tornou possível o surgimento da filosofia na Grécia, em Mileto, no final do século VII e no início do século VI a.C. Quais as condições materiais, isto é, econômicas, sociais, políticas e históricas, que permitiram o surgimento da filosofia? Então, nós vamos apontar aqui algumas causas, algumas condições principais históricas para o surgimento da filosofia, principalmente na Grécia. Então, nós vamos ver as viagens marítimas. Não, você pode ler depois, nós não temos muito tempo aqui para explicar cada uma delas, mas aqui e no seu livro também tem. Então, as viagens marítimas, a invenção do calendário, a invenção da moeda, o surgimento da vida urbana, a invenção da escrita, tudo isso aqui foram fatores históricos que contribuíram para o surgimento da filosofia, ou essa forma de pensamento, ou essa forma de explicação das coisas, ok? Eu queria que você assistisse o filme O Mito da Caverna. O Mito da Caverna, você pode entrar nesse link, o link está aqui. Entre nesse link aqui, lá no YouTube, e você vai ver esse videozinho, que é bem rapidinho, e logo depois você vai responder essas perguntas, ok? Eu vou mandar para vocês, posteriormente, a data para que você mande para nós e a forma como você vai mandar a resposta aqui dessas perguntas. Tudo bem? Então, terminamos aí nosso módulo 2 do mito à razão. Estude bastante, leia os textos ali do seu livro, assista esse filme e eu sei que você vai ficar bem guarnecido aí a respeito dessa matéria. Qualquer dúvida também, você pode mandar lá no aplicativo da escola, do colégio, e eu vou receber e respondo para você, tá bom? Esperamos que essa quarentena aí termine logo e em breve a gente possa estar junto na sala de aula, tá bom? Tudo de bom para você. Até a próxima.